Muito bem, estamos de volta depois de outro problema técnico. Vamos rezar, né, para espantar tudo isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente vai falar de Nossa Senhora, né, o diabo fica com raiva, aí ele fica cavucando onde atrapalhar, né? Atrapalhou já na iluminação do meu escritório, agora atrapalhou na questão da nossa transmissão aqui, que eu apertei um botão aqui que apagou tudo, e aí agora nós estamos de volta para a nossa transmissão, para a nossa formação mariana. Saúdo a todos mais uma vez que estão conosco e vão agora voltando, né? Tínhamos bastante pessoas e agora as pessoas estão voltando. Pode avisar aí que voltou aí a nossa transmissão depois de alguns problemas técnicos. Já rezamos, né? Então agora espantar o mal. Boa noite, Sandra. Deus abençoe. Voltou ao normal, sim. Vamos voltar. Leonisa, seja bem-vinda. Assim como todos que nos acompanham. Muito bem. Damos hoje, então, início à nossa formação mariana. Boa noite, Janete. Nossa formação de Maria sobre Nossa Senhora. Nesse mês de maio, nos colocamos na presença de Maria e do Senhor para levar aí a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs da paróquia de Santo André, das demais paróquias, né? Tanta confusão que eu até esqueci de saudar as demais paróquias, paróquia de São Brás, paróquia de São João Paulo II, paróquia de Santa Rita, boa noite Maria Santana, boa noite Valdira, paróquia de São Geraldo em Olaria, paróquia de Santa de Virges, paróquia de São Cristóvão, todos que nossos vizinhos que vão nos acompanhando nesse momento. Boa noite, Vânia. Deus abençoe. Boa noite, Antônia. Deus abençoe também sua vida. Claro, vamos rezar pela Vânia e pelo esposo Marcos, nesse momento difícil da nossa pandemia. Muito bem, então vamos iniciar então a nossa formação. Já dei tempo aí do pessoal retornar. E hoje, Nayara, sim, Maria seja a nossa, ela é Estela Mares, né? Boa noite, Conceição. Obrigado, Deus abençoe. Boa noite, Solange. Solange, que saudade. Paróquia São Sebastião, na Ilha do Governador, querida paróquia de São Sebastião. Da minha infância e adolescência, fui muito na paróquia de São Sebastião, nas missas de quarta-feira. Era a única paróquia da ilha que tinha missa na quarta-feira. Então, como eu gostava de ir à missa todos os dias, eu ia lá na São Sebastião. Um abraço a todos da paróquia São Sebastião. E um abraço à equipe de Nossa Senhora, né, que eu fiz parte por um tempo. Hoje, de Nossa Senhora, boa noite, Maria, olha a foto. Boa noite, auxiliadora, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante da vida de Nossa Senhora, que é exatamente um dos dogmas de fé da Igreja a respeito da Virgem Maria. A primeira coisa que nós precisamos compreender, e já falamos de dogmas marianos
diversas vezes, mas é sempre bom nós recordarmos que, boa noite, Lúcia Brandão, o que é um dogma? Boa noite, Selma. Genice, dona Genice, boa noite. O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé da Igreja, incontestável, uma verdade que é promulgada pelo Papa, ou num concílio ecumênico, como foi o Concílio Vaticano II, que nosso concílio não promulgou nenhum dogma, foi um concílio tipicamente pastoral, esse último concílio, mas houveram concílios que tivemos que proclamar vários dogmas, como o dogma que nós vamos tratar hoje, da virgindade perpétua de Maria, foi proclamado após um concílio, ou durante um concílio. Né? A Igreja sempre proclama um dogma quando uma de suas verdades é, de certo modo, desacreditada, atacada. A Igreja, para proclamar um dogma, ela é muito prudente, de modo que ela sempre vai proclamar algo que já está inserido na vida tradicional da fé da Igreja. Boa noite, Gonçalves, boa noite, Elisa. Ou seja, quando a Igreja proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria, boa noite, Elzimar, isto é, que Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, é virgem antes, durante e depois do parto, a Igreja, do parto de Jesus, a Igreja proclamou este dogma ciente de que sempre esteve na vida de fé da Igreja tal realidade. Ou seja, quando a Igreja proclamou o dogma infalível da virgindade perpétua de Maria, o proclamou baseado, primeiramente, naquilo que a Igreja sempre acreditou e que, por algum motivo, foi questionado. Né? Então, se um dia a Igreja proclamou o dogma da virgindade de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto, foi porque essa verdade de fé, que até então era inquestionável, foi questionada de algum modo. E por isso, para responder a esse questionamento, a Igreja promulga solenemente, como uma fórmula canônica, litúrgica, solene, o dogma da virgindade perpétua de Maria. Declaramos e definimos que a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor, é virgem, permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim proclamou a Igreja no ano de 688 depois de Cristo, século VII, em dois concílios. Concílio Regional Romano, primeiro de Latrão, e depois no Concílio de Constantinopla, terceiro, esse sim, no ano de 688. Então, a Igreja proclamou a virgindade perpétua de Maria. E de onde partiram os ataques a essa verdade de fé que levou a Igreja a proclamar este dogma? Os ataques à virgindade de Maria partiram principalmente das heresias que naquela época eram muito presentes, como hoje em dia, né? Muita gente que distorce a verdade da Igreja ao seu bel prazer. E naquele tempo, muitas vezes dentro da própria Igreja, havia correntes de pensamentos muito diferentes, muito diversas da verdade que a Igreja sempre ensinou. E olha que a Igreja já tinha 600 anos naquela época, mais de 600 anos, e ainda lutava contra os dogmas. Haviam contra os dogmas, não, lutava contra as heresias. Havia heresias que diziam, portanto, que Jesus não era Deus, era um homem comum, e como homem comum, como Maria poderia ter ficado virgem antes, depois do parto, durante e após o parto, se Jesus era um homem comum, então Maria era uma mulher comum, uma mulher como normal, nem como outra qualquer, porque isso não se diz. Ninguém pode dizer, Maria é uma mulher como outra qualquer. Não existe nenhuma mulher qualquer.
como outra qualquer, uma coisa tão pejorativa. Os protestantes gostam muito de falar isso. Não, Maria foi uma mulher como outra qualquer. Não. Se a minha mãe, cheia de pecados como ela era, eu não considero minha mãe, e nem mulher nenhuma, como uma mulher qualquer, né? Mulher qualquer é muito duro. Maria não foi uma mulher qualquer, por diversos motivos que a gente vai explicar alguns aqui também. Então, Maria, não, segundo essa heresia, teria sido uma mulher comum, né? Uma mulher comum. Outra heresia dizia que Jesus era Deus, e só Deus. Que tudo na cruz foi uma falsidade, Jesus fingiu a dor na cruz, Jesus estava ali com a sua pessoa divina, não tinha nada de humano em Jesus, Jesus sofreu, aquele sofrimento foi aparente, então a gravidez e o parto de Maria também foi tudo uma farsa, né? Então, existiam essas correntes dentro da igreja, muita gente que pensava assim. Então, o Papa, diante disso, precisou proclamar solenemente este dogma da virgindade perpétua de Maria, porque o ensinamento perene da igreja estava sendo desvirtuado. Agora, para proclamar um dogma, a igreja, como eu disse já, jamais cometerá a irresponsabilidade de proclamar uma verdade de fé da qual saia da mente, o Papa acordou hoje com uma vontade de proclamar o dogma da Assunção de Maria. Não é assim. Há todo um estudo, há toda uma busca, não de provar o dogma, fundamentar o dogma, porque o dogma é uma verdade de fé. Nós temos que olhar todas as verdades com os olhos da fé. E a fé nós não explicamos por completo. Nenhum dogma da igreja é capaz de ser provado totalmente, cientificamente, por exemplo. Não podemos. Temos algumas provas que atestam a sua validade, as provas empíricas, científicas, não temos. Principalmente do dogma da virgindade perpétua de Maria, que é muito aceito a virgindade antes do parto. Tudo bem, isso ninguém questiona, que ela foi escolhida como virgem. O que é questionado é durante o parto, né? Que Maria foi virgem também durante o seu parto e depois do parto. Essa é a questão. Antes, ninguém questiona, nem os protestantes questionam. Maria era virgem, porque naquela época era comum. Não que nessa época agora não seja, né? É mais difícil, mas tem. Não é? Então, Maria, a igreja acaba por promulgar o dogma baseado em realidades escriturísticas, ou seja, a igreja vai buscar na Sagrada Escritura fundamentos para o seu dogma, a igreja vai buscar na sagrada tradição, ou seja, no ensinamento antigo, e por isso, boa noite, dona Ana, e por isso eu digo que a igreja sempre acreditou no dogma da virgindade perpétua. Então, a tradição, o ensinamento perene, a Escritura, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O que os papas, os bispos, os sacerdotes ensinam e falam a respeito deste dogma. Tomado tudo isso, nós veremos que haverá então essa preparação para a formulação do dogma. O dogma da virgindade perpétua de Maria, ele é considerado um dogma antigo, porque os dogmas de fé relacionados à Virgem Maria são 4, não é isso? Maternidade divina, Maria é mãe de Deus. Segundo, a virgindade perpétua. Terceiro, a Imaculada Conceição de Maria. Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, vamos ver em breve. E o quarto, a Assunção de Nossa Senhora. Nessa ordem, a maternidade de Maria foi no século IV. A virgindade perpétua no século VI. A Imaculada Conceição no século XIX. E o dogma da Assunção, Maria assunta ao céu de corpo e alma, foi no século XX, o dogma
último dogma proclamado pela Igreja, solenemente, em 1950, proclamado pelo Papa Pio XII. Então, os dogmas são divididos em dogmas antigos. Os dogmas antigos são a maternidade divina de Maria, Maria mãe de Deus, e a virgindade perpétua. São antigos porque são da época antiga da Igreja. E os dogmas modernos, que são os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção. Os dogmas antigos foram promulgados porque a Igreja sofria os ataques muito grandes das heresias, dos hereges, e os dogmas modernos foram proclamados porque a Igreja sofreu os ataques da Reforma Luterana, Reforma Protestante, e também, por outro lado, da grande Revolução Francesa, né, dos iluministas, que também atacavam os dogmas da Igreja, sobretudo os dogmas marianos. Então, os dogmas antigos respondem às heresias da antiguidade e os dogmas modernos respondem aos protestantes e também aos modernistas. Muito bem. Como provar, então, através da Sagrada Escritura, como buscar fundamentos escriturísticos sobre a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras? É um desafio, mas quando a gente vai ver, também é muito simples, não é difícil não. Primeiro, temos alguns textos que nós podemos buscar. O primeiro texto que vai nos ajudar nisso é um texto muito conhecido de nós, que é exatamente o texto da Anunciação à Virgem Maria, a Anunciação do anjo Gabriel, que está no primeiro capítulo de Mateus e no primeiro capítulo de Lucas. Eles dois falam da Anunciação ao anjo, da Anunciação do anjo a Maria. Ali nós temos exatamente o anjo se dirigindo a Maria como a Virgem. A Virgem que vai conceber e dar à luz um filho. Ali nós temos uma recordação de um texto do Antigo Testamento que nos remetia a Isaías. Isaías, quando ele fala: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Vemos então que no texto da Anunciação, Maria recebe do anjo a notícia, a boa nova, que seria mãe do Salvador. Como? Se ela não conhecia homem. O poder, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com sua sombra. Por isso, o filho que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. Ou seja, já vemos aí que a concepção de Jesus no ventre de Maria não é pelas vias naturais. Jesus entra, é gerado no seio da Virgem, não criado, porque ele não é criatura, ele é gerado no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem gera o Verbo eterno do Pai, a palavra divina que habita o seio virginal da filha de Sião, Maria. Então, nós vemos que a concepção é diferente. Daí, a Igreja sempre acreditou que, dado que a concepção de Maria de Jesus no ventre de Maria, foi obra do Espírito Santo e dada de maneira diferente, o parto também não poderia ser como por vias naturais, totalmente, como acontece conosco, né? Se o Verbo foi gerado e não maculou a Virgem, a sua virgindade, quando fosse para o nascimento, não poderia haver nenhuma outra mácula, porque é o Espírito Santo quem
coordenou e conduziu toda aquela situação. Ou seja, a sombra do Espírito Santo que paira sobre Maria fará de toda aquela gestação uma gestação diferente. Naquilo que ela tem de aspectos naturais, né? São 9 meses, mas de algumas realidades diferentes. O segundo texto que nós podemos buscar é exatamente também nessa sequência, Mateus, capítulo 1, versículo 25. E lá diz, em Mateus 1, 25, José não conheceu Maria mesmo depois que ela deu à luz. Isso é muito importante. Uma prova, mais uma prova, que se antes do parto não há dúvidas. Ninguém questiona que Maria é virgem antes do parto. Durante o parto, respondemos com o texto da Anunciação. Muito bem, Marli, bem-vinda. Demorou, mas chegou. Vimos no texto da Anunciação. Virgem durante o parto. Por quê? É o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria de modo miraculoso. Também o parto será da mesma forma, de maneira sem ferir, sem macular a virgindade daquela que era a tenda por excelência. Assim como Deus habitava na tenda no Antigo Testamento, Maria é a tenda na qual Jesus habita, o sacrário em que Deus habita, Jesus habita. Por isso, o Filho Santo, ao sair do ventre da sua mãe, não poderia maculá-la, não poderia corromper a sua virgindade, não é? Não era possível que aquele que veio para tirar o pecado do mundo pudesse, toda a corrupção do mundo, corrompesse a sua mãe ao sair do seu seio. Então lá está escrito, e depois do parto, José não conheceu Maria. Conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, ele é utilizado para a relação sexual, para a relação sexual entre homem e mulher. Então, dizer que José não conheceu Maria, mesmo depois de ela dar à luz, Mateus estava atestando que Maria permaneceu virgem, que José não teve coragem de tocá-la. Porque José percebia que toda aquela situação era algo muito divino. Mesmo que ele, já de idade avançada também, porque José não era novinho não, hein? Maria tinha 15, 16 anos, José já ia para os seus 45, 50, quando conheceu a Virgem. Não era jovenzinho, não. José já tinha sido, muito provavelmente, casado antes. Então, não era um jovem. Então, ele respeitou a Virgem. Ele se absteve do seu direito de marido, claro, por amor à Sagrada Família. Por isso a igreja invoca José sempre como guardião da Sagrada Família de Nazaré, porque ele se tornou guardião daquela família, a protegeu do louco Herodes indo para o Egito e fez tudo o que estava ao seu alcance enquanto as forças vieram. Ele ainda tinha forças por conta da idade, fez tudo para proteger a Sagrada Família e não maculou o seio da Virgem. E um texto, ou alguns textos, que poderiam nos colocar exatamente uma outra visão, uma visão contrária de tudo que estamos dizendo, são os textos que se falam dos irmãos de Jesus. São muitos textos na Sagrada Escritura que se fala dos irmãos de Jesus. Os evangélicos, sempre que vão tocar nessa questão da virgindade de Maria, falam, Maria teve mais filhos, lá fala os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus. Isso é uma explicação muito simples, é lógica. Né? Uma lógica que acho que ninguém nunca pensou, mas que é muito importante a gente perceber. Então, realmente, a Sagrada Escritura fala os irmãos de Jesus. Isso não tem dúvida. Usa a palavra irmão.
Contudo, na própria Sagrada Escritura, em diversos momentos, nós vemos que a palavra irmão, ela é utilizada não só para o filho do mesmo pai e o filho da mesma mãe, mas irmãos são todos aqueles que pertencem ao mesmo clã familiar. Porque naquela época as famílias, boa noite, Luquinhas, as famílias eram divididas em clãs, não é? Era o clã da família de Nazaré, era o clã da família de Cleófas, enfim, vários clãs. Dentro daquele clã familiar, todos se consideram irmãos, porque são filhos do mesmo pai, Abraão. Todos, a consanguinidade dá esse caráter de irmãos. Que para o judeu, a questão do sangue é muito importante. Ele é meu sangue, então ele é meu irmão. Né? Somos irmãos, porque o sangue dá esse grau forte de parentesco entre as pessoas. O termo irmão é utilizado, então, para tios. Quer uma prova? Vai lá no livro do Gênesis. Esqueci, não tenho aqui, não anotei o capítulo e o versículo, mas posso pesquisar. Vai lá no livro do Gênesis e vê como Abraão chamou Ló. Ló era filho da irmã de Abraão, então era seu sobrinho. Então Abraão chama Ló de meu irmão, chama o próprio sobrinho de irmão. Está lá no Antigo Testamento. Se nós formos para o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 40, nós vamos ver que ali, a partir dali, Marcos vai explicar exatamente quem eram esses irmãos de Jesus, de quem eles realmente eram filhos. Não eram filhos de Maria e de José. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Tem lá a palavra irmão de Jesus. Maria e os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Mas nunca, em nenhum texto... Boa noite, José Antônio. Isso é importante, hein? Em nenhum texto da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, nenhum evangelho diz que aqueles irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Fala irmãos de Jesus, mas não filhos de Maria. E esse modo era o modo de se dirigir a algumas pessoas. É fulano, filho de ciclano. Quando falam de Jesus, esse não é Jesus, filho de José, o carpinteiro, e de Maria? Sempre se dirige aos pais, porque eles são a base familiar. Mas esses irmãos de Jesus que se fala, não diz os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, em nenhum momento. Então são irmãos de Jesus, mas não são filhos de Maria e José. São irmãos que são primos, sobrinhos, tios da mesma família. Então, os protestantes não podem dizer que Maria teve mais filhos, porque não teve. Está claro. Olha quantas provas. O termo irmãos não significa que eram filhos de Maria. A Bíblia não fala isso, que eles eram filhos de Maria. Não fala, não diz em nenhum momento que Tiago, João, todos esses que são os irmãos do Senhor, não dizem que eram filhos de Maria. Não dizem. Então nós não podemos dizer, baseados na Escritura, que Jesus tinha irmãos de sangue. Não, aqui, eles dizem, né? Aqui está a prova de que Jesus tinha irmãos, os irmãos do Senhor. Mas não diz irmãos do Senhor, filhos de Maria e de José. Em nenhum momento dão a eles a característica de filhos de José e de Maria. Não dão. Pode procurar, eu desafio. Procura. Achem na Sagrada Escritura que digam que os irmãos de Jesus são filhos de Maria e de José. Eles adoram a Bíblia ao pé da letra, né? Tem que estar escrito. Acha para eu ver.
Onde está escrito que os irmãos de Jesus são filhos? Ah, mas é claro, ser irmão de Jesus é filho. Não, está claro não. Porque irmão naquela época era primo, era tio, era avô, era sobrinho, todo mundo era irmão. Então, não está claro. E a última prova que nos diz que Jesus não tinha irmãos é muito clara. Isso refuta qualquer argumento. A cruz. Jesus pendente da cruz. Maria, mãe de Jesus. Maria de Cleófas e João estão aos pés da cruz do Senhor. Jesus sabe que chegou a sua hora, que ele vai partir. Jesus é judeu, foi criado dentro do judaísmo. Sabe que era sua responsabilidade sagrada cuidar da sua mãe até a sua morte, ou de um ou de outro. É uma responsabilidade sagrada, a lei do Corban. Jesus sabia bem, é uma lei sagrada que o filho tem que assumir os pais até a sua morte. Uma lei sagrada, Jesus sabia. E a quem Jesus entrega a sua mãe? A alguém do seu clã, a João. A um homem, e tinha que ser um homem, do seu clã mais próximo, João. Meus irmãos, se Jesus tivesse outros irmãos, homens, ele não entregaria sua mãe a João, que era primo. Mas João tinha sua mãe viva, estava ali do lado. João já teria a responsabilidade de tomar conta de Maria, de Cleófas. Já estava ali, sua mãe estava viva ainda. Então, ele não podia tomar conta de duas mães. Mas Jesus confia isso a quem estava ali próximo, porque ele não podia partir sem confiar a sua mãe a alguém, porque era seu dever sagrado cuidar dela. E confiou ao seu primo. Se ele tivesse mais irmãos, ele ia partir tranquilo, porque ele sabe que o irmão depois dele assumiria isso naturalmente, né? Se ele fosse o irmão mais velho, né, o irmão depois dele assumiria essa missão, né? Toda a lei se voltaria para o irmão seguinte, homem após Jesus, o segundo mais velho. Era lei. Então Jesus não ia dizer nada. Por que ele disse a João: olha, João, agora você, eis aí o teu filho, eis aqui a tua mãe. Não adianta espernear. É verdade. Maria não teve outros filhos. Maria permaneceu virgem. Esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria. Quando o protestante vier dizer, mas os irmãos de Jesus. E prova aí na Bíblia. Pega a tua Bíblia e diz que os irmãos de Jesus são filhos de Maria. Onde está escrito que eles são filhos de Maria e de José? Aonde? Me prova onde está escrito, que aí eu vou acreditar. Quando eles me provarem, ou dizer onde está escrito que os filhos de Maria são esses irmãos de Jesus que a gente fala, mas não podem provar, porque não, a Escritura não diz isso. Não diz. Podem procurar. Não diz. Por isso, a igreja tomou como base essa realidade da Escritura para afirmar que Maria permaneceu virgem. Antes, durante e depois do parto. Vimos a base da tradição, ou seja, a tradição da igreja sempre acreditou nessa verdade de fé. Vimos a base da Escritura. E agora vamos ver o magistério. O que os padres, os bispos, de todos os tempos e locais históricos da vida da igreja disseram sobre este tema? Qual foi a voz da igreja sobre este tema? Pega o primeiro, São João Crisóstomo, do século II. Ele diz algo que eu adoro. Aquele que me ensinou a crer no mistério, Deus,
me ensina também a jamais questioná-lo. Ou seja, como eu disse no início, o dogma da virgindade perpétua de Maria é uma realidade de fé da igreja, dos que creem. Contudo, nós não conseguimos explicar, tintim por tintim, como aconteceu, como biologicamente Jesus pôde nascer sem macular o seio virginal de Maria. Biologicamente, nós não podemos explicar, é impossível. Fisicamente, seria impossível, mas por obra do Espírito Santo, tudo é impossível, porque, como o anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível. Então temos um mistério aí. Não é possível explicar tudo. Temos as bases da Escritura, da tradição, do magistério, mas não é que explica tudo, porque é um mistério. Então, para que questionar o mistério? São João Crisóstomo já reclama disso. Depois, Santo Irineu, no século I para o século II, dos primeiros padres da igreja a falar sobre isso. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, no século XIV, já na Idade Média. São Basílio Magno, também século IV, século V. Todos eles vão na mesma linha para afirmar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Eles dizem: Jesus não poderia macular a virgindade de sua mãe. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira a mácula do mundo, como ele ia macular o seio da sua própria mãe? Não poderia. Ao nascer, Jesus não poderia macular o seio virginal da filha de Sião. Não poderia. Não seria possível. Da mesma forma, vai dizer São Cirilo de Alexandria, século III, homem brilhante. Ele vai fazer uma analogia que é muito interessante. São Cirilo vai dizer assim: da mesma forma que a luz do sol atravessa uma vidraça sem quebrá-la, não é? A luz do sol atravessa um vidro sem quebrá-lo. Desse mesmo modo, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, pôde entrar e sair de sua mãe sem destruir a sua virgindade. Olha que lindo, olha que imagem bela São Cirilo de Alexandria utiliza. Da mesma forma que o Verbo, que o sol passa pela luz da vidraça e não a quebra, a luz do sol que queima, mas não quebra a vidraça. Do mesmo modo, Jesus pôde entrar e sair do ventre de sua mãe sem macular a sua virgindade. Amados irmãos e irmãs, nessa realidade, nós vemos exatamente que a Igreja, ao proclamar o dogma da virgindade perpétua de Maria, o proclamou com muita consciência. Algo que fica não totalmente explicado, como todos os dogmas marianos, nós não podemos explicar tudo, nem tudo é passível de verificação empírica, científica, mas, no ponto de vista da fé, está tudo muito fundamentado, né? A igreja fundamentou muito certinho e com muita coerência. Acho que nada do que eu falei aqui, boa noite, Maria, acho que nada que eu falei aqui é alguma coisa incoerente. Tudo tem sentido, não é, Maria Mendes? Tudo tem muito sentido. E a igreja deu as respostas tranquilas, coerentes, acertadas quanto a essa questão. Ou quando os protestantes vêm para falar que Maria era uma mulher qualquer, que já ouvi de boca de protestante, Maria era uma vagabunda, não é? Já ouvi falar, né? Infelizmente, eles, no afã de defender as suas ideias, acabam ofendendo a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. Não pode amar o filho sem amar a mãe. Quem ama o filho e odeia a mãe, que amor é esse?
Não estou aqui para julgar ninguém, mas é questionável. Se eu amo Jesus Cristo, faço tudo para denegrir a imagem da sua mãe, uma mulher qualquer, nenhuma mulher é qualquer. Os podemos dizer, não, Maria foi uma mulher comum. Tudo bem, mas uma mulher qual? Ele não usa esse termo. Uma mulher como outra qualquer. A minha mãe não é uma mulher como outra qualquer. A minha mãe cheia de pecado. Nunca vou deixar ninguém. Não, sua mãe é uma mulher qualquer. Não. Minha mãe não é uma mulher qualquer. E nós não devemos permitir isso. Que se fale isso nem da nossa mãe da terra, nem da nossa mãe do céu. Olhar o dogma e meditar hoje sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria nos faz contemplar a virtude da pureza, exaltação da pureza nesse tempo tão duro, tão difícil, em que cada vez mais o mundo está erotizado, as pessoas buscam umas às outras pelo prazer, as pessoas se servem uma das outras, né? Onde a mulher é cada vez mais denegrida, né? A gente vê de diversas formas, tem cantos, tem música e funk, e coloca a mulher como um nada, um lixo, e tem gente que gosta, né? Acho interessante os feministas, né, que falam tanto da mulher e gostam dos funks da vida, né? Dançam até o chão um funk que chama a mulher de cachorra ou outra coisa qualquer, né? Vai cachorra, não tem essas coisas aí? Coisa horrível, né? Mas os feministas gostam, né? Impressionante como as pessoas são incoerentes, né? Há uma incoerência muito grande. Então, nesse tempo em que a pureza, a sã feminilidade, né, é tão colocada em xeque, num tempo em que se a mulher escolhe cuidar dos seus filhos, você é doida, você é louca, né, Núbia? É verdade. Nós vamos rezá-la hoje, a oração mais antiga de Maria. Você é doida? Só cuidar de filho? Não, bota numa creche, bota uma babá, né? Não, mas eu quero cuidar eu quero cuidar da educação dos meus filhos, né? Boa noite, Tati. Hoje é difícil, né? É claro que quem precisa trabalhar para complementar a sua renda, quem precisa trabalhar para ajudar em casa, claro, tem que trabalhar, mas nós não podemos delegar totalmente esse desejo da mulher ser esposa e mãe. Hoje em dia, se a mulher quer ser só esposa e mãe, ela é vista pela sociedade como uma mulher de segunda classe. Não estuda, não trabalha, não só quer ser esposa e mãe. Maria foi muito feliz sendo esposa e mãe, né? Maria foi muito feliz, exatamente, maternidade da Virgem Maria, Luquinhas. Muito belo. Então, nesse tempo que é tão difícil em relação a erotismo, a promiscuidade, a prostituição, a pornografia, tantas realidades difíceis, é bonito exaltar a pureza. A pureza da Virgem nos ajuda a também buscarmos viver essa pureza. Ela que é o excelso, mais sublime modelo de pureza para toda a igreja. Então, terminamos assim esse conteúdo da virgindade perpétua de Maria, um pouco denso, eu sei, mas muito importante, muito bom, né, Josefa? A gente aprender um pouquinho mais, meditar um pouco. Então, muito importante a gente saber dessas coisas para a gente dar resposta. Quando vierem nos atacar a nossa fé, atacar a nossa mãe, a gente poder saber, não, me diz onde está escrito que Maria que é mãe dos irmãos Jesus. Onde é que está escrito? Né? Que a gente possa saber dar essas respostas. É muito importante que nós saibamos responder às realidades da nossa fé. Como disse São Pedro, né, na carta, a sua primeira carta. Dar as razões da nossa fé
a quem nos pedir. Muito se atacou no passado, se ataca no presente e se atacará no futuro a Virgem Maria, porque ela é modelo, sinal de algo que o mundo odeia, que é justamente a pureza, a virgindade, a ser esposa, ser mãe, aquela que em tudo faz a vontade de Deus, aquela que é obediente, todas as virtudes que o mundo odeia. Por isso atacam tanto a Virgem, porque nela estão exaltadas as virtudes que mais o mundo detesta. Por isso que sejam os hereges dos primeiros séculos, sejam os protestantes do passado e de hoje, seja as feministas e as correntes modernas da Revolução Francesa e outras correntes de pensamento que atacaram e atacam a Virgem Maria, sempre irão atacar. Boa noite, Sônia, Deus abençoe. Sempre irão atacar a bem-aventurada Virgem Maria porque ela representa uma realidade que o mundo odeia. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, é a hora de podermos colocar alguma pergunta sobre o exposto. Boa noite, Breno Maia. Não está entrando aí seu boa noite, porque hoje a internet está doida, mas nós agradecemos aí a sua presença, está assistindo conosco. Deus o abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto aguardamos a pergunta, eu vou falando da oração mais antiga de Nossa Senhora, que se tem notícia, não é Ave Maria, né? E a oração mais antiga se chama A Vossa Proteção, né? É assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Né? Essa oração é do século II, foi a primeira oração composta à Virgem Maria. Né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Olha, século II, já se acreditasse uma prova, já se acreditava que Maria era Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Todos os dogmas marianos aqui presentes. Essa é a oração mais antiga da Virgem Maria e que fazemos sempre durante a noite, no tempo comum, nas nossas orações das completas. Não tendo perguntas, então, nós pedimos desculpas aí pelas dificuldades da transmissão no início, né? Hoje tivemos algumas dificuldades para começarmos, mas é assim mesmo, tem hora que a gente depende da internet, nós temos que nos submeter, né, nesse tempo, à boa vontade dela e também as dificuldades que às vezes aparecem, né, de uma luz que não funciona, a gente tem que mudar tudo, né, e aí a gente vai se adaptar. Mas amanhã, acho que até que esse local aqui ficou melhor, né, do que lá no escritório. O que vocês acham? Acho que esse local aqui ficou até melhor para a nossa transmissão. Não sei, depois eu vou ver com o Tiago. Acho até que a luz aqui é melhor do que lá no meu próprio escritório, né? Então, acho que aqui ficou bem melhor. Vamos ver. Sim, depois eu peço o Tiago vai botar aí na página as passagens bíblicas todas que nós falamos, né? E as que faltaram também. Muito bem, vamos rezar, fazer então a nossa oração da noite. Não tem perguntas. Vamos rezar, pedir ao Senhor que nos proteja, nos guarde, nos fortaleça. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.
Façamos agora, diante de Deus, o nosso exame de consciência, pedindo perdão a Ele das nossas faltas. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite renovai nosso corpo que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezaremos então o Salmo 85. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Enviai-me, ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Lemos então agora a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele.
Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deo, alleluia. Muito bem, agradeço a todos que nos acompanharam nessa transmissão, esse momento de oração e também de partilha e de formação. Recordo que amanhã temos às 10 da manhã a nossa celebração da missa e também às 21 horas nosso segundo dia de formação mariana, continuação da nossa formação. Agradeço as paróquias todas que estão unidas a nós, todas as paróquias vizinhas que nos acompanham, a todos aqueles que não são da Santo André e que participaram e participam cotidianamente da nossa formação. Uma boa noite, um bom descanso a todos, que possamos ter uma noite de sono tranquila. Rapidamente sobre a questão da abertura das igrejas, né? O prefeito hoje emitiu aquele decreto de abertura das igrejas e amanhã tudo será definido pela nossa arquidiocese, pelo governo arquidiocesano, tudo será anunciado amanhã quais serão as medidas, né? Se vamos acatar a medida do prefeito ou se não vamos. Também é possível que a Igreja Católica, como foi com o decreto presidencial, não acate, prefiramos, né, permanecer com a igreja fechada um pouco mais ainda. Não sei qual será a orientação amanhã, mas nós estamos preparados, seja uma orientação, seja outra, nós estamos preparados para fazer o que for possível, né, para cumprir as determinações do nosso cardeal. Se reabrirmos as igrejas, já aviso que não será como nós pensamos, assim, todo mundo vai vir, não. Né? Preparemos para momentos ainda difíceis, de algumas restrições, né? Mas não sei muito bem como será ainda, mas não será como, todo mundo na igreja. Vai ser assim, não. Preparemos-nos para ainda muitas restrições, todo mundo de máscara, higienizações constantes, vamos ter que medir a temperatura das pessoas para poder entrar, vamos ter que nos aparelhar
totalmente para isso, né? Então, não será muito fácil, não. Vou esperar as orientações a medidas muito dolorosas ainda que nos espera a abertura das igrejas, né? Pastoralmente, né? Nem todos os grupos poderão estar, então nos preparemos ainda para momentos difíceis pastoralmente falando ainda. E aqui nós já temos elaborado um plano, né? Nesses dias, eu e a comissão que fica mais junto comigo nesses dias de pandemia, nós estamos aos poucos elaborando um plano para caso se retome a abertura parcial da igreja, a gente esteja bem preparado. Você está com medo desse plano, né, Tiago? Não vai ser fácil, não, mas Deus vai nos ajudar. Então, nós estamos aí aguardando, então, na tarde de amanhã, já devem sair as orientações do nosso arcebispo quanto à liberação da prefeitura municipal das igrejas. As igrejas estão liberadas, não vamos sofrer mais nenhuma sanção se abrirmos. Agora cabe ao arcebispo decidir se é prudente agora abrir nesse instante, né? Ou se esperarmos um pouquinho mais, né? Também, Vânia, esperarmos um pouquinho mais, né? Eu até penso que seja um pouco mais prudente a gente esperar ainda aguentar as pontas um pouquinho mais, né? Mas vamos esperar a medida do que vai nos orientar o nosso cardeal amanhã. E o que ele nos orientar, nós cumpriremos. Não tem aqui nenhum problema, vamos cumprir tudo o que o nosso cardeal orientar para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Vamos rezar para que tudo isso passe o mais rápido possível, colocando nas mãos de Deus e fazendo cada um, né, a nossa parte. Se cada um tivesse feito sua parte desde o início, governo e povo, a gente já estava livre dessa pandemia. Mas nem o governo e nem o povo fez a sua parte, né? Ou só a gente olhar aqui a barreira, né? Não precisa ir longe, não, Santa Cruz, Leme, não. Só a gente olhar a barreira do Vasco. O que a gente vê de gente na rua fazendo churrasco, fazendo tudo, né? Baile funk lá no Parque Alegria, enfim, tanta coisa de falta de respeito das orientações, se tivéssemos todos seguidos as prescrições no início, né? Hoje estaríamos diferentes, com certeza. Mas, enfim, vamos caminhar adiante e esperar aí as orientações para nos preparar. Nós já estamos nos arquitetando, mas logo vamos divulgar, né, o nosso esquema, caso seja liberado realmente as igrejas amanhã. Tá bom? Uma boa noite, obrigado a você que nos acompanhou, esteve conosco. Deus abençoe, fortaleça sua vida, um bom descanso. Um abraço aí à família. Obrigado. Mais uma vez, desculpe pela nossa demora. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.